que estou vendo aqui. Aguardo o Neto dizer se ele está aqui. Estou. Maravilha, Neto. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então nós vamos aqui dar início à nossa segunda aula da Escola de Candidatos e Assessores da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Com muita alegria que a gente dá continuidade a esse processo que não começa agora, já vem sendo promovido em outras eleições, em outros episódios, e para a gente é bastante importante, por tudo aquilo que a gente comentou um pouco na semana passada, e também por tudo aquilo que a gente ouviu na nossa aula inaugural, com o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, no sentido do papel que essa formação, que esse curso, portanto, assume na nossa formação enquanto militantes, né, e de vocês, em especial, como pré-candidatas e pré-candidatos. Então, e também assessores. Não é? Então, a gente montou esse curso com bastante entusiasmo, com bastante alegria, porque a gente sabe que esse é o papel que a Fundação e que o partido precisa ter. Né? Então, hoje a gente tem a honra de ter aula aqui com o meu presidente, Antônio Neto. O Neto que vai, portanto, tratar de um dos temas, arrisco dizer, todos são importantes, né, Neto? Mas eu acho que esse é a base, né? Quer dizer, esse é realmente, eu diria, é uma reflexão sobre o nosso DNA, sobre aquilo que corre na veia, que é o trabalhismo, né? Então, o trabalhismo no Brasil e a base do partido, quer dizer, o trabalhismo como nossa base, né? Um partido trabalhista não só no seu nome, não só na sua sigla, mas historicamente, né? Então, quero agradecer aí a presença de todos vocês, agradecer ao Jean, que está sempre com a gente orientando, organizando, o pessoal aí da comunicação, claro, agradecer ao meu irmão Alessandro, também está sempre aí com a gente ajudando, enfim, a todos e todas vocês, e passar a palavra aqui para o Antônio Neto, que vai fazer essa exposição para a gente, tá certo? Neto, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e a todos. Na verdade, é uma conversa, né? Porque é uma aula, está sendo uma aula, é brincadeira falar assim, contar um pouco dessa história do partido. Vocês sabem que o PDT, com essa visão trabalhista que tem, e que, infelizmente, no estado de São Paulo, a gente sempre teve muita dificuldade de implementá-la. Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre essas raízes, lembrar os principais temas do partido ao longo de sua história e, acima de tudo, dizer a vocês de como é que nós estamos querendo construir o partido na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Eu espero que a gente possa ter uma boa conversa. Eu estou muito emocionado de poder fazer essa conversa com vocês, até porque é um assunto que me toca muito. Eu creio que todos sabem, eu sou filho de ferroviário e papai era getulista. Então, eu sou trabalhista, sou getulista antes de entrar para o PDT. Então, toda a minha raiz, a central que eu milito, o partido que eu militava, eu sempre trabalhei com esta visão trabalhista, ou seja, uma visão que você vai buscar desde lá da formação do Brasil, dentro do próprio Império, com o patriarca que era positivista, que trouxe positivismo, depois com o próprio exército, depois as raízes caudilistas, né, de Júlio de Castilhos, a primeira constituinte do Brasil, em que o Partido Republicano Rio-Grandense traz para essa constituinte teses bastante progressistas, né, e que não são aprovadas na Constituinte Nacional, mas que são implementadas na Constituinte Estadual do Rio Grande do Sul. Então, e no momento que a gente está hoje, né, que as eleições aí de 2018 foram eleições que encerraram um ciclo político do Brasil, que fez essa ascensão da extrema-direita, fazendo com que ele saísse do armário, toda essa
eu diria, fauna e flora que estão aparecendo por aí, que nos deixam profundamente preocupados. Se vocês olharem os dias de hoje, todas as discussões dessas ameaças com 7 de setembro, sejam de militares da reserva, sejam de policiais militares, sejam do grupo pró-Bolsonaro, da família Bolsonaro, com cantores sertanejos se arvorando aí como líderes nacionais, dizendo que, ó, se der moleza, nós vamos dar 72 horas para eles, se não resolver, nós vamos lá, invadimos, quebramos tudo e pronto, queremos a disposição. Sabe, isso tudo tem uma certa de uma razão. Então, lá em 2018, nós tivemos o fim daquela luta, primeiro do Coxinha versus Mortadela, que a gente sempre achou que foi uma disputa desde lá de Fernando Henrique, que é PT e PSDB, a tal da luta da Coxinha e Mortadela. E, de repente, surge aí o movimento do Bolsonaro. E que implodiu, e que hoje a gente tem boas lógicas para discutir do porquê que a gente tem essa ideia do nem cá, nem lá. Mas a história nossa do PDT, ele é um PDT hoje, e o trabalhismo, ele tem, eu diria para vocês, a base toda da política do Brasil, ou seja, é uma força nacional que fez toda a sua teoria econômica, toda a política sempre nacionalista, sempre muito voltada para o Brasil. Então, você vai ver que ele nasce forte na Revolução de 30 e todas as coisas que vêm a partir de Getúlio, olhando o Brasil como nação, quer dizer, o único presidente ao longo dos tempos que viu o Brasil como nação, e aí a implementação das diversas teses. Aí você tem os enfrentamentos que ele tem com São Paulo já em 32, depois você tem em 35, aí você tem a destituição dele em 45, o retorno de Getúlio em 50, quer dizer, mesmo em 46 se elegendo senador, mas em 50 como candidato a presidente. E aí você vê uma série de sequências de golpe, porque a visão Brasil, ou seja, a questão do New Deal nos Estados Unidos, a questão do projeto nacional brasileiro. Getúlio tinha a implementação da industrialização no Brasil. A industrialização começa com Getúlio. Aquele modelo keynesiano que tem lá nos Estados Unidos, da crise de 29, tem uma visão bem nacional, bem brasileira, né? A gente chega até hoje em dia a lembrar o que Brizola falava bastante, de que o PDT, o PTB é o socialismo moreno. Como é que você faz todas essas coisas dentro dessa olhar para o Brasil, né? E o PTB, por exemplo, que foi o partido criado por Getúlio lá em 45, né? Ele até dizia, para fazer o anteparo entre os sindicatos e o Partido Comunista. Quer dizer, ele sempre se diferencia da questão do Estado totalitário e do Estado ultraliberal. Ele sempre jogou no meio, fazendo isso que o Ciro fala hoje com muita tranquilidade, de unir, que as pessoas, às vezes, alguns partidos de esquerda não conseguem compreender, unir a força de quem produz com a força de quem trabalha, fazendo os dois caminharem de forma a incutir uma alternativa de governo, uma alternativa de gestão, uma alternativa de país para essas coisas. E aí você vai, em 45 a criação, em 50 Getúlio volta, e volta com muita força, que aquele movimento Queremos Getúlio, todas aquelas coisas, e sempre em aliança com o PSD. Vocês vão olhar na história do Partido Trabalhista Brasileiro, antigo, ele tinha muita aliança, as alianças que foram feitas na sequência, por exemplo, com a eleição Juscelino, que era um candidato do PSD, ou mesmo depois, em 60, com o candidato do Marechal Lott, que era o candidato do PSD, e o Jango era o vice-candidato pelo PTB. Então e sempre com essa visão nacionalista desenvolvimentista. Daí, quando Getúlio entra, você sabe, ele vem de um processo de desgaste do Brasil muito grande de 45, quando ele sai e retorna somente em 50 para governar o Brasil, e aí começam as grandes coisas no Brasil, as grandes transformações. Vocês vão ver que já havia uma defasagem enorme no salário mínimo, uma das primeiras preocupações, e o Jango era o ministro do Trabalho, ele vem e dobra o salário mínimo.
dobra o salário mínimo e cria um problema muito grave para Getúlio, porque toda a elite, toda a burguesia nacional sempre foram contra você remunerar bem os trabalhadores. Hoje em dia você vê muito isso, que esse processo neoliberal no Brasil ele é um processo que espelha exatamente o que acontecia há 50 anos atrás. Quando você pega aí, 50 é pouco, desculpa, é um pouco mais para trás, né? Já estamos com quase 70 anos dessa brincadeira. E aí, nesta conversa, Jango, como ministro do Trabalho, dobra o salário mínimo, ele é obrigado a deixar o cargo. Você vê, Getúlio tira Jango de ministro do Trabalho, mas não mexe no salário mínimo, mantém o salário mínimo dobrado. E além das coisas, as criações, a questão da Petrobras, por exemplo, a questão da Eletrobras, que a Eletrobras vai ser já feita no governo seguinte, mas todas as bases são feitas naquele momento. Então, toda essa história de um projeto nacional de desenvolvimento, uma visão progressista, nacionalista, olhando com a necessidade de que você possa ter a inclusão de todas as classes sociais, olhando, por isso que ele era chamado pai dos pobres, né? Até porque toda a visão, você vai olhar lá nas legislações iniciais de 30, quando assume, você tem, por exemplo, a lei dos 2/3, né? Que o Brasil, o que tinha de brasileiro quando ele assume em 30? Se você for olhar, era toda... havia muita internalização de estrangeiros do Brasil, fruto daquela luta do abolicionismo, que jogaram os escravos sem direito algum, a elite ficou tão zangada com aquilo que considerava que perderam propriedade, que não se dignaram a contratar os próprios escravos ou dar fazer aquela meio a meio para fazer plantações, as coisas, jogaram para fora. E importaram mão de obra da Espanha, da Itália, todas vieram e são contratados, mesmo sem ter nenhum conhecimento da agricultura, sem nada, eles preferiram substituir a mão de obra negra e abandonar os escravos à sua própria sorte, sem nada, e contratar o que a gente chama de embranquecimento da própria mão de obra brasileira. E aí, quando chega em 30, o que é que você tem dentro disso? Quem é o povo brasileiro nessa época? Então, quando ele cria a lei dos 2/3, ele diz que cada empresa no Brasil, seja ela qual for, precisa ter 2/3 de brasileiros. Você veja, só aí uma visão de dar emprego e trabalho para quem? Para aqueles que são brasileiros. E quem eram os brasileiros naquela época? Eram os filhos dos escravos, são as pessoas dos mestiços com os índios, ou seja, era o povo mais sofrido que estava abandonado. Então, desde lá vem toda essa preocupação, primeiro de romper com toda essa política do café com leite, romper com a política agrícola, que só tinha a questão da agricultura, não tinha industrialização nenhuma, começar a fazer a questão da industrialização no Brasil, tanto que você vê que ele vem crescendo de 30, 32, e 43 sai a CLT para regular a vida entre capital e trabalho através de uma grande legislação, que a CLT nada mais é que uma consolidação das leis que já existiam, agregando com as legislações mais modernas do mundo. Então, alguns, eu diria assim, sendo bem franco para vocês, mentirosos, né? Que repetem que a CLT é a cópia da Carta del Lavoro. Essa é uma coisa que nós, trabalhistas, temos que encher o peito e falar: não é a Carta del Lavoro. Quem assim o fala porque nunca leu a Carta del Lavoro, não sabe a diferença entre a Carta del Lavoro ou a diferença com a CLT. A CLT tinha 940 picos de artigos e a Carta del Lavoro, no tocante à questão do trabalho, tinha 11, 10, 12 artigos no máximo. E, olha, eram frutos da Rerum Novarum, porque o trabalhismo tem muito disso, ele pega o positivismo, mais a questão da doutrina cristã da Rerum Novarum, mais uma série de outras coisas progressistas nacionais criadas pelos companheiros da época. E você veja, e vem com essa... que nós temos como grande herança. Eu sou um cara que me digo sempre que sou herdeiro de Vargas, porque defendo a legislação trabalhista, defendo a organização sindical que é mantida lá dentro e toda a organização que tem. Mas não foi só isso, né? Tem tantas outras coisas que, se você vai ler o legado trabalhista, legado getulista, não é à toa que há
toda essa agressão. E aí vem 54, Getúlio se suicida, e vejam, o suicídio de Getúlio é mais típico das coisas que ocorrem sempre. Foi assim com Juscelino, foi assim com Jango, foi assim com Getúlio. Entram para atacar totalmente, porque a sua administração, como é uma gestão voltada aos interesses nacionais, voltada ao interesse da minoria, a elite joga contra e vai sempre nas denúncias, as falsas denúncias de corrupção, falsas denúncias de uma série de coisas, até o crime da Toneleiros, que é um atentado que sofre o deputado... Fugiu o nome do Flávio, não é Flávio, como é que é? Ai, fugiu. Daqui a pouco vem. Era um grande orador, inclusive, que insuflava, um jornalista que insuflava toda a população contra Getúlio. E Getúlio, inclusive, começa a ser culpado no Rio de Janeiro, e aí ele vai para Minas Gerais, é bem recebido pelos trabalhadores, mas a sequência é uma sequência muito grave que leva ele ao suicídio. Ao suicídio de Getúlio, ele breca um golpe militar que estava sendo engendrado já pelas forças reacionárias. E aí, em 55, você tem a eleição, né? Assume o vice, mas em 55 você tem a eleição. E quem é o candidato que a gente faz a coligação é Juscelino Kubitschek. Se vocês lembrarem, tem frases que diziam o seguinte: olha, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. E aí tem todo o processo. E essa coligação de Juscelino e Jango, não sei se vocês sabem, em 60, antes, nessas eleições, o vice era eleito separadamente do presidente da República. Então, você votava para o presidente da República e votava para o vice. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei que o Juscelino teve 3 milhões de votos e o Jango teve 3,5 milhões de votos. O Jango foi mais votado que Juscelino nessa eleição de 56, para tomar posse de 56 a 60. Então, e vem e faz um governo desenvolvimentista, que já é uma visão dentro do próprio trabalhismo, do Projeto Nacional de Desenvolvimento que a gente tem hoje, de olhar como é que a história daquela criação dos 50 anos em 5 e fazer toda essa revolução de desenvolvimento no Brasil. E aí vem 60, com outra eleição, e a gente monta uma chapa com o PSD de novo, mas com Marechal Lott de candidato a presidente e Jango de vice. A gente não elege o Marechal Lott, mas elege o Jango de vice e o Jânio de candidato a presidente da República. Jânio era chamado, à época, pelas esquerdas, de a UDN de Porre, que ele era o candidato da UDN em coligação com a mais reação que tinha no Brasil. E qual era o discurso de Jânio? Discurso do varre, varre, vassourinha, ou seja, contra a corrupção. Veja você, no ataque a Getúlio, no ataque para o Juscelino, ou seja, dentro daquelas heranças do trabalhismo, junto da coligação do PSD. Então, veja, o trabalhismo tem sido atacado por ser uma doutrina, ser uma ideologia que tem assentamento dentro das 4 linhas do Brasil, ou seja, dentro do território nacional, trazendo o que tem de melhores práticas internacionais para que a gente possa aplicar no Brasil. Então, quando a gente pega, e aí vem toda a saída de Jânio. Jânio saiu no primeiro ano, agora, dia 25, é o dia da renúncia dele, 25 de agosto. Não sei se vocês sabem, a maioria não deve lembrar, porque são muito jovens, mas ele tentou dar um golpe do tipo assim: eu ameaço sair e me colocam de volta para eu ter mão firme para dirigir o Brasil e fazer o que quero. E, olha, ele aprontou uma boa, ele mandou o Jango representá-lo na China para se fazer um conluio aqui no Brasil para impedir ou mostrar que o Jango era de esquerda. Ele estava em missão oficial, delegado pelo presidente da República. Ele faz uma renúncia de madrugada, né? Olha que loucura que vocês vão ver. A história do Brasil vale a pena sempre lembrar essas coisas, porque ele faz uma renúncia e o Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso, convoca o Congresso de madrugada e apresenta a renúncia dele e declara a vacância da presidência da República. Olha que loucura que a gente estava.
A gente está comemorando agora 60 anos da legalidade. Aí entra o papel do governador do Rio Grande do Sul, companheiro Leonel Brizola, com a cadeia da legalidade, para defender o retorno, porque como o Jango estava fora, para trazer o retorno de Jango e colocá-lo na presidência da República, exigindo o cumprimento da Constituição. Por isso que chama-se cadeia da legalidade, exigindo a legalidade do processo. Havia um vice eleito e, quando ele chega, ele não consegue entrar no Brasil porque as forças, né, estavam impedindo de tomar posse. E até uma grande negociação, do qual faz com que o Brizola se afaste de Jango nesse período, tenha um problema de não aceitar o que Jango fez. Jango aceitou retornar ao Brasil como presidente, mas não num regime presidencialista, num regime parlamentarista. E o Jango assume a presidência fraco, né, sem força, porque o presidente no parlamentarismo ele não é o chefe do governo, ele é chefe do Estado, ele vira apenas. E aí, quem é que era o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é o nosso querido e falecido por Minas Gerais, Tancredo Neves. E aí, 2 anos depois, nós conseguimos reverter isso através de um plebiscito, né? É bom vocês lembrar que o Brasil já disputou essa ideia de parlamentarismo e presidencialismo, embora as elites queiram muito o parlamentarismo no Brasil, ajudaram a construir uma constituinte que tem uma visão bem parlamentarista e acreditando que na revisão constitucional a gente também adotasse o regime parlamentarista. E já lá, em 63, nós fizemos o primeiro plebiscito nacional que reafirmou o parlamentarismo. Aí Jango assume. Quando ele assume, já está num processo de tentar introduzir aquelas chamadas reformas de base, que nada mais é, se você olhar, o próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento, e com a visão da questão da educação, a questão da reforma agrária, todas as questões. E aí há uma manipulação, inclusive vários companheiros da esquerda, mesmo de centro, se iludiram com a ideia, porque 65 teria eleição presidencial, achavam que podiam apoiar, inclusive, a possibilidade do golpe. Vejam vocês, por que é que foi dado o golpe no Jango? Além de toda a tese trabalhista que Jango é um dos mais trabalhistas presidentes que o Brasil já teve. Aí ele vem, ele tinha um prestígio nas massas que hoje está sendo comprovado que, se ele alterasse a Constituição, ele podia ser candidato à reeleição em 65 e se reelegeria com grande votação, face ao processo político daquela época. Aí todo mundo com essa preocupação e querendo disputar a eleição, tanto Lacerda, que é aquele que eu disse lá, o crime do torneireiro, como o próprio Juscelino, que queria voltar a ser presidente, todos eles se afastaram. E dizia os articuladores da derrubada de Jango que ele era um comunista. Quer dizer, o PTB já nasce dizendo que ele é um anteparo dos sindicatos e dos trabalhadores frente ao comunismo, ou seja, para não ser aparelho dos partidos, como era o regime soviético, o regime cubano, e assim sucessivamente. E aí há o golpe. E o golpe foi feito de uma maneira muito rápida, até se vocês lerem e assistirem os filmes, vale a pena sempre a gente fazer isso, por isso eu recomendo sempre ao nosso movimento cultural Darcy Ribeiro que passe esses filmes para que a gente possa discutir o ano que durou 21 anos, né? O dia que durou 21, a noite que durou 21 anos, qualquer coisa assim, que mostra toda a intervenção americana para que você pudesse trazer o golpe militar, né? Esse golpe militar que, inclusive, Brizola reclamava que Jango pudesse também enfrentar, e o Jango preferiu não enfrentá-lo, e com razão, porque poderíamos ter aqui uma guerra civil, um problema de intervenção americana, porque os Estados Unidos já estavam com um problema grave do que havia ocorrido em 61 na Baía dos Porcos, lá em Cuba, a derrota terrível que eles tiveram para Fidel Castro. Então, toda coisa foi colocada que Jango era comunista e que estava não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, foi o embaixador Lincoln Gordon que escolhe o presidente da República do Brasil. Ele era muito amigo do Castelo Branco, não sei o quê, e ele apresenta para o presidente americano que
ele estava... esse era o governante que poderia assumir e dar a Castelo Branco. Castelo Branco, e aí, se vocês assistirem, vocês vão ficar tão preocupados ou enojados ou tristes de ver na votação, porque vai para o Congresso Nacional para votar a posse da presidente da República, né? Votar o novo presidente da República de maneira indireta pelo Congresso Nacional, você vai ver lá Juscelino votando a favor, Lacerda votando a favor de empossar Castelo Branco dentro dessa coisa toda. Para você ter uma ideia de como era a ilusão de que em 65 nós teríamos eleições. Havia um compromisso das Forças Armadas de que em 65 teríamos eleições presidenciais e só teria interrompido aquilo por causa do processo, por causa das mobilizações de massa, quando, na verdade, você só teve uma passeata chamada Passeata de Tradição Família, que foi uma passeata de 100 mil que teve contra, e o Ibope dizia que 60% da população aprovava João Goulart, quer dizer, havia todo um condicionamento. E aí começa a perseguição. O PTB, para vocês terem uma ideia, eu fiz até um levantamento aqui agora há pouco, foram cassados 66 deputados federais. O PTB foram cassados 34 deputados federais na mesma hora, no dia 10 de abril de 64. Ou seja, foi o partido que mais cassados teve na história do Brasil e perseguidos ideológico e politicamente. Por quê? Não era porque nós éramos Partido Comunista, era porque éramos um partido que tinha um projeto nacional de desenvolvimento, que tinha um compromisso nacional das questões, em defesa das empresas estatais, da implementação de mais empresas estatais, na questão do desenvolvimento, na questão da inclusão social, da questão de uma legislação trabalhista, de uma legislação, e que estava faltando um projeto de reforma agrária que não havia sido feita, e que Tancredo Neves, quando assume lá o compromisso em 85, para ser eleito presidente do Brasil, uma das coisas que ele diz, nós precisamos complementar as tarefas de Getúlio, que é a questão do campo, que o Brasil nunca foi resolvido. Então, e aí você veja, aí passa-se um hiato aí de 21 anos, né? Porque os que sobreviveram dentro do PTB, dentro do trabalhismo, entraram para o MDB e também vários foram cassados ao longo do tempo, que também continuou a cassação. 66, aí toda, porque em 65 esses são extintos partidos. O AI-2, em 1965, extingue todos os partidos, e ficam 2 partidos, né? O Arena e o MDB. E aí aqueles que estavam no PTB foram para que haviam sobrevivido, não estavam exilados, porque foi uma perseguição muito grande ao trabalhismo. Esse trabalhismo, você veja, nesses 21 anos, com todos mais cassados, você vai olhar a sua origem trabalhista, a sua origem de ponta a ponta, né? Sejam deputados federais, senadores. Nós tivemos um senador também cassado lá em 10 de abril, também um senador do PTB, que era o senador Amarildo Silva, né, do Rio Grande do Paraná. Ou seja, tudo isso para vocês se lembrarem o que significava essa sigla do trabalhismo no Brasil e o seu programa, né, e a forma com que era conduzida para todas essas coisas. Porque nós sempre fomos, volto a dizer, genuinamente nacional, com esse olhar, né, diferenciado para as questões, com toda essa fórmula do trabalhismo. O trabalhismo vem do pensamento positivista, agregado com a questão da Rero Novaro e também do chamado social-democracia nacional. Então, todas essas questões, ele desemboca na retomada do desenvolvimento, ou seja, na retomada da democracia em 1979, e aí a gente vem para fundar o partido, e aí começam a renascer as ideias. Então, o PTB, o trabalhismo renasce fora do Brasil, num grande encontro nacional e internacional realizado em Lisboa, coordenado por Brizola, de onde nasceu uma das grandes teses do partido, que é bom todo mundo conhecê-la, né? Que é a Carta de Lisboa, que dá um norte
que, ao retornarmos ao Brasil, queremos construir um partido que tenha esta visão de sociedade, esta visão de país, todas essas coisas. Isso lá, ainda no exílio. E quando vem para o Brasil, vocês sabem a história do porquê que Brizola e as lideranças que fundaram o PTB no exílio não assumem o trabalhismo no Brasil. Golbery de Couto e Silva dá um golpe e, embora essa história é trágica, mas, ao mesmo tempo, é importante ter ideia do que significaria a sigla PTB na mão desse conjunto de companheiros que já tinham esses compromissos do passado, que voltariam e reacenderiam a chama. Vocês conseguem imaginar o PTB na mão de Brizola, como presidente nacional, organizando o partido que tinha na memória do povo brasileiro todo esse legado de Getúlio, de Jango, de Juscelino, de Brizola e todos os trabalhistas? Golbery não permitiu que isso ocorresse. Para vocês terem uma ideia, quando abriu a ideia de fundação de novos partidos no Brasil, a possibilidade, o PTB nosso ficou na fila, eles revezavam na porta do Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, pessoas, todos os dias e noites ficavam lá. E, por dentro, o Golbery deu o registro para a Ivete Vargas, como se a gente fosse o segundo pedido de registro. E aí é um grande congresso do PTB que muda a sigla de PTB para PTB. Brizola diz isso, fala isso aos prantos. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade sobre esse dia, que é uma coisa muito interessante de conhecê-lo também. Ele dizia, com todas as letras, quando ele rasgou as lágrimas, a sigla PTB, e botou no peito a sigla PDT, que foi a sigla escolhida para levar adiante o trabalhismo, né? Nós somos um partido sem sigla, que nós iríamos ter que construir uma nova sigla. Eles são uma sigla sem partido. E se você vê o que o PTB é hoje no Brasil, né, com Roberto Jefferson, abrindo espaço para os integralistas entrarem dentro do partido, ou as posições que o PTB tem tido ao longo de todo esse período, você entende o porquê dessa questão. E aí vem a tentativa da construção do PTB para chegarmos até hoje. E aí, Leonel Brizola tem todo um processo, né? Nós fomos o partido, foi o primeiro partido que elegeu um indígena a deputado federal, o chavante Mário Juruna, elegeu um negro para o Senado Federal, que foi Abdias Nascimento. Né? É o partido que tem como seus alicerces, eu diria, suas colunas básicas, os movimentos, né? Os principais movimentos, todos os movimentos, nós temos 13 movimentos, e aqui temos vários companheiros que pertencem aos diversos movimentos, o da juventude, o da mulher, o da diversidade, o movimento cultural Darcy Ribeiro, o movimento negro, o movimento sindical, o movimento, todas essas bases que compõem hoje o partido. Então, na base principal dessa pirâmide de reconstrução do trabalhismo no Brasil, Brizola assume a eleição no Rio de Janeiro, ele se elege governador do estado, mesmo com a tentativa de roubá-lo. Existe um escândalo da Proconsult mais Globo, que os votos eram contados, digitados e dava o outro candidato, não passava para Brizola. Ele convoca uma reunião, uma rodada de imprensa com a imprensa internacional e denuncia o roubo. E, por isso, ele consegue se eleger governador do Rio de Janeiro, senão ele não se elegeria, porque estava sendo roubado. Daí nasce toda essa teoria da questão da auditagem das urnas, que vocês, até esses poucos dias atrás, foi muito confusa a maneira que apareceu nas discussões nacionais. Então, ele toma posse. Qual é a principal base dele? A principal base dele de construção do partido é a questão da educação. E aí nasce o principal, eu diria, alicerce desse partido, que é a questão que não há outro caminho se não for pela educação, e nasce a construção do CIEPS. Brizola, a gente já conversou aqui, vocês já devem ter visto falarem, a trajetória dele como governador lá do Rio Grande do Sul sempre foi muito ligado à educação. Acho que o Lupe falou
reunião passada, ele falou muito de Brizola, essa questão da educação, não sei, mais de 1.500 brizoletas construídas no Rio Grande do Sul. A gente até lembrou esse episódio do tênis, né? Não sei se vocês conhecem essa história é contada por Caco Barcelos, que era aluno de uma brizoleta, que era o conjunto das escolas, que Brizola vai visitar umas escolas e, quando ele chega, os alunos não têm calçado. E ele cunhou uma frase emblemática, que é bom a gente tê-la como também mote de olhar o que é esse partido e qual é a visão que a gente tem sobre a questão da educação. Ele diz assim, não há um cavalo, vou repetir, não há um cavalo no Rio Grande do Sul que não tenha ferradura. Não é possível que os alunos da escola pública andem descalços ou mal calçados. E criou um decreto de calçados para todas as crianças de todas as escolas públicas do Rio Grande do Sul. Isso para vocês terem uma ideia de qual era a visão de Brizola quando ele compara as coisas. Brizola tinha uma didática muito interessante. Eu, quando conheci Brizola, quando ele veio em 79, no início de 80, aqui em São Paulo, eu fiz essa pergunta para ele, lembrando esta frase dele. Como é que ele via hoje o Brasil em relação àquilo, na comparação com aquilo? Ele dizia para mim, Neto, se você descer 2 quadras, nós estávamos no Hotel Jaraguá, que é na esquina da São Luís, com a Consolação ali. Se você descer um pouquinho para baixo aqui, você vai ver um prédio garagem. Se você for um pouquinho para cima, subir a Consolação, você vai ver outro prédio de garagem. O que está acontecendo no Brasil é que essa elite é tão canalha, que ela constrói casa para automóvel e deixa o povo mais pobre morar em palafitas, morar em casas de Duratex, casas de madeira, ou seja, as favelas, que hoje em dia nós chamamos de comunidade, todo esse abandono, sem água, sem saneamento básico, sem segurança, sem nada. Ou seja, constrói casa para automóvel e não tem casa para os trabalhadores, para o povo mais sofrido. Então, essa é uma visão que o trabalhismo é isso, é para revolucionar todas essas coisas. Então, essa alternativa que o trabalhismo traz, ele traz dentro disso, e atualmente, se você olhar, ele é a única alternativa nesta crise entre o PT e a ultradireita. Porque, como bem diz no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a gente tem carregado como projeto para o governo do Brasil, você tem, embora você possa afirmar que PSDB, PT, Bolsonaro são antíteses, muita gente diz isso, não, isso tem grandes diferenças, não tenho dúvida disso, mas ele tem algumas coisas que são iguais, principalmente o modelo macroeconômico. O tripé macroeconômico de câmbio flutuante, meta de inflação e juros é o mesmo de Fernando Henrique a Bolsonaro. Quer dizer, não se diferencia, e isso ela vem e traz o quê? Traz um problema gravíssimo para nós, porque esse modelo macroeconômico tem servido à elite rentista ao longo de todos esses anos, a ponto de acumular dentro do orçamento nacional 42% da renda das receitas brasileiras. Ou seja, começa o ano, eu pego o orçamento da União, 42% do dinheiro está carimbado por rentismo. Eu vou trabalhar com 58% para todas as demais coisas. Esse é o principal motivo que a gente precisa enfrentar esse modelo e que a gente tem que denunciar. Não adianta negociar por aí, dizer, olha, não é nada disso. É isso mesmo. Vocês aprofundaram as diferenças ao trabalhar o rentismo da maneira que trabalharam. A ponto de alguns ex-presidentes se orgulhar em grandes discursos, dizer eles deviam acender vela para que eu volte a ser presidente da República. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou postar para vocês. Porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam nos nossos governos. Qual é a vontade de falar isso para o povo? Então, essa é uma denúncia concreta que nós, trabalhistas, precisamos fazer para enraizar as diferenças que nós temos. Nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento é um projeto que vem para realmente diferenciar dessas coisas. Primeiro, na questão macroeconômica, na gestão econômica do Brasil. E segundo, na governança brasileira.
Não dá para governar. E aí você vai ver que os mesmos que hoje estão ao lado de Bolsonaro, famigerados Centrão, são os mesmos que estiveram com o Temer, são os mesmos que estiveram com a Dilma, são os mesmos que estiveram com o Lula, são os mesmos que estiveram com o Fernando Henrique Cardoso. Qual é a diferença dessas duas governanças? A governança desses caras para a de hoje. Não tem diferença. É na base do toma lá da cá. Foi aí que nasceram as grandes corrupções. Vocês vão lembrar, no Fernando Henrique, a denúncia da compra da reeleição, com todas as características, todas as comprovações. No governo PT, a questão do mensalão, petrolão, todas as coisas, com todas essas figuras que aí estão. E hoje, com o Bolsonaro, é a mesma coisa. Quer dizer, nós precisamos apresentar uma plataforma, e o trabalhismo é isso, é diferente de todas essas coisas. É diferente na questão da proposta para que você possa mexer com o modelo macroeconômico e a proposta para você mexer no modelo de governança. Essa é a grande proposta que nós temos. E vocês devem ter... Isso aqui tem que ser livro de cabeceira. A gente precisa entender o que é isso, para poder discutir, debater e, acima de tudo, poder melhorá-lo. Se a gente tiver alguma proposta para crescer aqui, para rediscutir, é a hora da gente poder fazer essas discussões. E, principalmente aqui na Escola de Candidatos, os nossos candidatos têm que ter isso aqui como, eu diria, livro de cabeceira, mas, acima de tudo, está na ponta da língua, para poder discutir e debater todas essas questões, né? Essa polarização estéril que a gente vê por aí, inconsequente, né? Você vê, as pessoas não querem debater um projeto. Acham que, inclusive nós temos repetido isso, que é um erro muito grave nosso. Você pode dizer, está muito elitista, está muito professoral, está muito explicativo. Sabe? Não, nós temos que traduzir isso de maneira, nós levarmos essa discussão com o povo, na rua onde a gente mora, no bairro, na fábrica, na escola, para a gente poder debater o que significa isso. Porque há 4 anos atrás, na eleição de 2018, quando o Ciro Gomes falava, por exemplo, no Complexo Nacional de Saúde, né? E ele falava, ele não mudou a questão do Complexo Nacional de Saúde, ele diz a mesma coisa. O Brasil já compra 17 bilhões de dólares do orçamento, ele gasta 17 bilhões de dólares na área de saúde. E se nós fizermos Complexo Nacional de Saúde, o que significa isso? Significa construir nas áreas mais pobres do Brasil, você botar a indústria da saúde a funcionar. Então, são próteses, são vestuários, são fármacos, e ele denuncia isso com uma tranquilidade, diz assim, 80% das patentes de toda essa área já estão vencidas. Então, você montar aqui, no Vale da Ribeira, uma indústria que possa fazer maca, possa fazer prótese, possa fazer cadeira de rodas, ou possa fazer fármaco, qualquer coisa, e a compra do Estado, você bota um financiamento pelo BNDES para implementar a substituição, a construção, implementa a indústria, e aí a compra governamental automaticamente garante a sequência disso. E aí, na medida em que os seus institutos de pesquisa e desenvolvimento melhorem a qualidade dessas coisas, você vai poder até ampliar e melhorar a qualidade disso com novas patentes, nossa, aquelas coisas todas. Quando você falava isso há 4 anos atrás, na eleição de 2018, era muito difícil a pessoa não conseguia entender. Mas agora, eu tenho discutido muito isso. Agora, com a pandemia, a hora que você fala assim, olha, nós tivemos que importar máscaras da China. Será que isso aqui tem tanta complexidade que eu não posso fazer máscara? Aí também faltou respirador. Será que nós não conseguimos construir respiradores? Aí vou falar kit de intubação, seringa, esse tal do IFA que a gente importa para fazer vacina, o Brasil tendo 2 grandes institutos, o país que tem mais capacidade de desenvolvimento de vacinas e, ao mesmo tempo, o Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, PNI, que é o maior do mundo, e você passar pelo que a gente está passando, com quase 600 mil óbitos de uma pandemia que podia ser resolvido. Então, aquele negacionismo que a gente viu lá no começo, todas essas tentativas, essas coisas, hoje a gente sabe que aquilo era negociata, não é negacionismo, é negócio. Era $1 por vacina.
E assim é superfaturamento do respirador, é superfaturamento de máscara, é superfaturamento disso, daquilo, ou seja, é um momento que nós precisamos, e dá para você colocar todas essas coisas, discutir todas essas coisas. Eu acho que essa seja a grande oportunidade. Nós, numa escola de candidatos, tendo aqui candidatos, assessores, nós temos que incorporar isso, o que eu volto a dizer, aquilo que tem como projeto do trabalhismo, que isso aqui é o projeto do trabalhismo. E aí levar para debater. E o porquê que você como candidato a deputado federal, ou candidato a deputado estadual, candidato ao Senado, você vai fazer o quê? Você vai defender essas teses, que você vai ajudar, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, como é que você aplica esse desenvolvimento. Exigir que a gente possa ter, e aqui está o Paulo Silvino, que foi coordenador do Projeto Municipal de Desenvolvimento, o PDT fez na eleição passada, nós tivemos a honra de ser vice na chapa com o Márcio França, o PDT fez um programa de governo com teses trabalhistas baseado no Projeto Nacional de Desenvolvimento e aportamos para o Márcio França para crescer dentro do programa de governo dele as teses do que nós chamamos de Projeto Estadual de Desenvolvimento. E aí começar a olhar para todo esse projeto e ver quais são os grandes imbricamentos. Você veja, nós estamos apanhando no Congresso Nacional. E daí nós precisamos convencer a população que não dá para deixar Ciro eleito presidente da República e você não ter uma representação no Congresso que possa ajudá-lo. Daí a necessidade do partido eleger deputados comprometidos com o trabalhismo, comprometidos com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para que a gente possa sempre responder essas questões todas, porque não é fácil para nós. Nós temos enfrentado aí que tem 5 deputados que já não são nossos deputados há algum tempo, que sempre votam com o governo, né? E quando votam com o governo, a gente tem que responder por causa desses 5. Aí vem toda essa rede social cobrar de nós esses votos contra, né? Principalmente o lulopetismo vem colocando o quê? Os petistas vêm lá e colocam, tá vendo? 5 deputados do PDT votaram contra, votaram a favor do governo, seja a privatização do Banco Central, né? A independência do Banco Central, a privatização dos Correios. Pô, mas se nós temos 28 deputados, 23 votaram a favor. Nós temos que começar a defender os 23. Esses 5 a gente já não conta com eles. Os processos do Tribunal Superior Eleitoral estão debatendo lá, não dá nem para tomar uma atitude. O presidente Lupe sempre explica isso. Aquilo está sendo discutido. Veja, o primeiro que saiu, o resultado foi da própria Tabata Amaral. Ela continua assinando com o PDT, mas ela não é mais PDT. Ela não consegue escolher outro partido para ir. Não sei se ela está esperando o patrão dela determinar para que partido ela vá, mas sei que não adianta, porque na hora H... Então, eu não conto mais o voto da Tabata como um voto trabalhista. A partir da votação da Previdência, Tabata Amaral não era mais trabalhista, não era pedetista. Nós temos que dizer isso para todo mundo, em todo alto e bom som. Não me cobre, Tabata, não me cobre os outros 4 também, não. Esses caras nunca votaram conosco. Essa questão é que nós temos que fazer. Agora, nós temos que preparar. E aí, São Paulo, a capital em especial, eu quero parabenizar muito o conjunto da direção estadual. Nós temos tido uma preocupação de formar dirigentes, seja de qualquer movimento, seja de qualquer coisa, mas formá-los na visão trabalhista do projeto. Então, tem sido muito gratificante presidir o Diretório Municipal e ver a formação e a qualificação que nós temos dado para os nossos membros, assim, de entender. E nós estamos cada vez mais querendo fazer com que os candidatos que sejam listados para serem candidatos pelo PDT, em qualquer instância, seja de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputado estadual, deputado federal, governador, vice-governador, senador, vice-presidente, presidente, ele tem que ter compromisso com o partido. Não adianta para nós, isso a gente... muita gente diz que a gente cometeu erro aqui na capital, na eleição passada, mas nós tiramos uma linha, nós não queremos saber de cara que já tinha mandato. Porque não adianta vir aqui para pegar barriga de aluguel, entrar no partido para ser candidato, se elege porque tinha já sua base, mas não tem compromisso com o partido. Adianta isso? Nós vimos com Tabata Amaral. Não adiantou nada eleger Tabata Amaral. Não adiantou. Nós tínhamos uma expectativa
Eu, particularmente, vocês sabem, trabalhei muito para a eleição da Tabata, estava muito empolgado, porque a Tabata tinha uma visão muito próxima nossa na questão da educação. Aliás, eu sempre disse, e repito para vocês, que eu acho que a Tabata é uma deputada monotemática. Ela fala bem sobre educação. Quando você vai discutir com outras coisas com ela, ela não sabe debater, ela escuta o que dizem para ela fazer. Mas sobre educação ela tem uma boa experiência. Mas, mesmo assim, andou votando equivocadamente na questão da educação em alguns momentos. Ou seja, nós precisamos formar candidatos, formar parlamentares, formar militantes com o conceito do trabalhismo. O que é o trabalhismo? É isso que nós precisamos decodificar. É essa história que a gente acabou de conversar aqui. Então, não adianta vir aqui para dizer, olha, eu fui candidato lá no Partido X, tive lá 25, 30, 40, 50 mil votos, 70 mil votos, não me elegi. Acho que, pela lógica agora, pelo PDT, eu me elegeria. Não nos interessa esse tipo de candidato. Adianta ter 5 deputados que não têm compromisso com o trabalhismo? Não adianta. Nós temos que eleger companheiras e companheiros que tenham compromisso com o trabalhismo, compromisso com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós temos que ter pessoas que conheçam, que tenham lido o programa do partido, que saibam o programa do partido, a Carta de Lisboa, a Carta de Mendes, que foi a reafirmação já no Brasil sobre a questão do trabalhismo, como é que nós vemos o trabalhismo, entender todo esse processo, participar das discussões, mas sob esta ótica que nós defendemos. O que nós temos feito na capital é um processo, e os companheiros que são da capital sabem disso, é um processo de formação constante para que companheiros e companheiras possam cada dia mais receber informações sobre o trabalhismo, a história do trabalhismo, que é uma história riquíssima, e uma história de perseguição, de sofrimento, de prisão, de cassação, de morte, de exílio, ou seja, a ponto de o nosso presidente Jango morrer no exílio e precisa pedir ordem para entrar no Brasil, para ser enterrado, só para vocês terem uma ideia. Dia 25, dia 24, agora a gente comemora não, a gente celebra a morte de Getúlio. O partido vai fazer até uma live sobre isso. Também comemoramos 60 anos da cadeia da legalidade. Tudo isso é importante conhecer para que a gente possa, acima de tudo, conhecer a história que nós temos, né? Porque o passado é muito orgulhoso, nós somos muito orgulhosos do nosso passado, muito orgulhosos das legislações que nós construímos, na questão, seja da educação. Veja, os governos posteriores à Brizola no Rio de Janeiro destruíram os CIEPs, acabaram com aquela história. Acabaram, quer dizer, e o Rio cada vez fica pior, porque se continuássemos com aquela história da educação para o povo pobre, que entra de manhã, tem 5 refeições, tem o curso de manhã, tem acompanhamento à tarde, aí também tem a questão esportiva, cultural, todas essas coisas, e abrir no final de semana para a família, a comunidade também participar do CIEPS, utilizar aquilo, todas essas coisas, nós estaríamos diferentes, provavelmente, no Rio de Janeiro. Então, os exemplos, e aí vem a famosa coisa, as 3 grandes consignas que o nosso querido Ciro Gomes traz: ideia, exemplo e militância. Né? O que significa a ideia? A ideia é isto. A ideia é isso, é Projeto Nacional de Desenvolvimento. Exemplos. Aí você vai puxar de Getúlio até Sobral, até agora o Ceará. Tem exemplos para Dedéu, Niterói, onde nós tivemos gestões trabalhistas para que a gente possa implementar toda essa coisa. E aí você olhar para a militância, formar companheiros e companheiras que possam responder a essas coisas. A ideia de fazer esse projeto aqui, de fazer escola de candidatos, é debater com vocês, nós estamos juntos no debate e de que ganhemos um discurso único sobre a defesa do que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento e tirar todas as dúvidas. Por que você fala dessas duas questões, a questão de governança e a questão macroeconômica? Porque isso é fundamental, é a base do começo. Da onde vai sair a coisa? Nós temos ideia de como você muda esse perfil. Há
toda a definição dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas, acima de tudo, você vai olhar lá qual é a educação que a gente quer fazer. Porque a base de tudo é a educação. É óbvio que você vai ter uma defasagem, uma coisa é você preparar a educação no futuro, mas você tem um miolo nesse meio todo aqui que nós precisamos atualizar e ver como fazemos. Mas, acima de tudo, é criar consciência trabalhista. Então, quando eu brinco, às vezes, vamos brincar que igualdade, fraternidade, né? A trilogia liberdade, igualdade, fraternidade, não é isso? Isso é o trabalhismo. Isso é trabalhismo. Não precisa, o trabalhismo ele incorpora essas teses e nacionaliza ela, transforma ela como tese, como dizia Brizola, nós somos o socialismo moreno, que é fruto das nossas experiências, porque nós vivemos num país capitalista. Nós não vamos construir aqui um partido revolucionário para fazer a revolução. Não, nós queremos fazer a transformação dentro desse projeto social-democrata, socialista-democrata, com o nome que a gente queira dar. Então, vai misturar toda a tese do trabalhismo que vem lá desde o passado, de Getúlio, ou antes de Getúlio, Júlio de Castilho, aquelas coisas todas, que é o positivismo, que é a social-democracia e é a encíclica renovária da Igreja, somando isso aqui para criar um projeto nacional. Dentro desse projeto nacional, você tem toda a evolução do Brasil industrial, do enfrentamento, da sua independência. Você pega o livro do Ciro, se você lê na primeira página do livro, quando ele fala sobre... Ele cita Getúlio. Vocês já viram isso? Eu vou pegar e vou ler para vocês o que Getúlio falava já naquela... Aqui, meu livrinho aqui. Esse aqui está sempre... Qual é a finalidade do Estado? Getúlio decodifica da seguinte forma: a finalidade do Estado é promover a justiça social. Mas não há justiça social sem desenvolvimento, e não há desenvolvimento sem soberania. Vocês repararam essa trilogia? Justiça social, desenvolvimento e soberania? Quer dizer, você precisa ter um país que seja soberano, que possa enfrentar e se colocar no rol das nações de uma maneira concreta. Você tem que ter a justiça social, que é como é que você faz com que tudo isso possa, dentro do Brasil, você resolver os problemas e, acima de tudo, você ter um desenvolvimento nacional, criar condições do país crescer. Nós temos uma janela de oportunidades muito grande pós-pandemia. O mundo descobriu que, nesta pandemia, a necessidade do Estado Nacional novamente. Ou seja, veja quanto os Estados Unidos está reaplicando o New Deal de novo, botou trilhões de dólares, injetou na economia. Um país que diz que a economia tem que ser da livre iniciativa, e vai lá e ele injeta trilhões. Né? Dobra o salário mínimo de $7,50 para $15. Numa reunião com patronatos que estavam reclamando que os trabalhadores estavam saindo de uma empresa para outra, ele disse: isso é muito simples, paguem melhor seus trabalhadores. E uma das primeiras mortes, na minha opinião, uma das primeiras vítimas da pandemia foi o Consenso de Washington, que é outro livro que vocês têm que ler. O Consenso de Washington é uma reunião em 89, montado pelo FMI com os países da América Latina e Caribe, para dizer: olha, esse aqui é um consenso que vocês têm que, primeiro, olha que loucura isso, Estado mínimo, privatização, não tem que ter sindicato, proibido greves. Se vocês quiserem, inclusive, vocês têm que até ter uma moeda única que provavelmente deveria ser o dólar. Olha que loucura. Tanto que eles fizeram até a ALCA, né? Aliança Latino-Americana de Comércio. Né? Veja, tudo isso foi engendrado. O único país hoje que está atrasado, está mantendo ainda a questão do Consenso de Washington é o Brasil. Veja essa MP 1045, que gera a criação de empregos para a juventude e para que eles chamam de idosos de 55 para cima, sem direito a nada, sem fundo de garantia, sem férias, sem registro. Ou seja, é fomentar aquilo que a gente está dizendo profundamente da precarização. Olha que loucura! Quer dizer, nós, trabalhistas, somos a antítese disso. Nós queremos fomentar o crescimento, o desenvolvimento. O Ciro, em debate, se vocês lembrarem, quando perguntavam qual é o modelo de país que você quer, ele falava assim: Alemanha. Como assim Alemanha? Alemanha por causa do exemplo.
é a melhor hora homem paga para os trabalhadores e é uma das maiores economias do mundo. Não há contradição nisso, muito pelo contrário. Isso Roosevelt já dizia lá, quando ele procura Henry Ford. Veja você, quando eu estou falando no início de toda aquela brincadeira, ele fala assim, como é que eu posso te ajudar? Você acha que eu posso botar algum subsídio? Ele falou, não. Aumenta o salário hora. Como assim? Se você aumentar o salário mínimo, esses trabalhadores aqui vão ganhar o suficiente para comprar o que produz. Olha que capitalismo burro que a gente vive, com essa precarização, com esse amassamento dos salários, que não vai poder comprar, ninguém pode comprar. Aumenta o desemprego, você não ganha, não compra. Não comprando, fecha a loja não compra da indústria, a indústria fecha. E é um ciclo vicioso. Você precisa pagar bem os trabalhadores têm que ter uma remuneração digna, boa, para poder comprar, para poder consumir. O capitalismo vive do quê? Do consumo das famílias. E aí, como é que ele prega a precarização, a redução de salário, todas essas coisas? É um capitalismo burro, mas é que a nossa elite ainda é a elite descendente daqueles escravocratas que ficaram pau da vida quando foi dada a abolição da escravatura. Veja vocês, os monarquistas eram favoráveis à abolição e os republicanos eram contra, só para vocês terem uma ideia de como é que foi toda essa briga. Ou seja, nós estamos com um momento ímpar pós-pandemia. Os países centrais têm um problema grave. Vocês acham que os países centrais, as economias do primeiro mundo, aqueles 7, o grupo G7 lá, eles têm problema de saneamento básico? Eles têm problema de habitação? Não é isso? De infraestrutura? Agora vem para o Brasil. O Brasil, vamos retomar a economia. Aí o Estado chega lá, Ciro Gomes, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Como é que ele recomeça todo o jogo? Primeiro, saneamento básico não depende nada de internacional. É abrir buraco, botar manilha e levar o saneamento básico. É isso? Muito bem. Emprega coisa para dedéu, gente para dedéu. Então, você já começou a contratar. Então, o Estado indutor do desenvolvimento. Você tem problema de habitação. Olha todas as comunidades nossas, o que são. As palafitas, as comunidades, as favelas que a gente chama. Como é que são as habitações dos companheiros trabalhadores? Habitação emprega bastante. Aí você vai para a infraestrutura. Mais de 20 mil obras estão paralisadas no Brasil. Também que não depende de nada internacional. É tudo produto nacional. À medida que você começa a construir, você vai alavancando a economia. Olha, só nesses 3, eu digo para você, a gente tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade para sair da crise de uma maneira ímpar. Se o que a gente tem aí 50 mil trabalhadores ou pessoas, seja desempregado na informalidade, você gera emprego por todo lado. E aí você começa a mexer os diversos vetores que o projeto diz, que é a questão da reindustrialização, a questão daquilo que ele chama dos complexos de saúde, de tecnologia, todos os complexos que ele lista os 4 na reindustrialização, e depois a questão da educação. Esta é pedra de toque na questão do projeto do trabalhismo. Não é de hoje. Se você lembrar, vem desde lá atrás, com os grandes teóricos trabalhistas, seja na formulação da política de educação, seja na formulação de um novo modelo educacional. Porque o novo modelo educacional, e nesse ponto as experiências que a gente tem é muito grande, ele traz no bojo a formação para a indústria do conhecimento, para a economia do conhecimento. Essa vai ser a grande virada para que a gente possa efetivamente entrar e competir. Então, a nossa ideia de conversar com vocês hoje aqui é dar esse panorama de que temos uma história muito bonita, de que sempre tivemos o compromisso que sempre tivemos um lado, compromisso com o desenvolvimento, com a integração, com a inclusão e, acima de tudo, na defesa intransigente da pátria, né? E aí foram todos, você vai buscar lá Getúlio, vai buscar Jango, você vai buscar Brizola, você vai buscar... E agora você vê, quando você escuta como fala Ciro Gomes
e você for ouvir Brizola falando, você fala assim, está cada vez mais parecido com Brizola, cada vez mais... Foi buscar lá, desde 30, buscar. Como os Estados Unidos relembram o New Deal, Ciro relembra com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, nós estamos num momento muito bom para nós. Este é um partido que tem história, tem raiz, tem conteúdo e tem forma. E é o único partido que tem o que nós chamamos de um projeto nacional. Né? Nenhum outro partido. E tem um grande líder hoje, que é o Ciro Gomes, que pode levar a gente. Então, nós podemos ser um protagonismo na história brasileira, e o PDT é isso. Então, o que eu queria conversar com vocês, e agora estou disposto a gente fazer um debate entre a gente, é dar esta visão histórica. Não sei se consegui passar para vocês a paixão que eu tenho pelo trabalhismo, o vínculo que eu tenho com o trabalhismo, a questão tanto da questão trabalhista, legislação trabalhista, a área de trabalhadores, como a área patronal também. Eu acho tolo esse dirigente patronal que acha que pagar pouco para os seus trabalhadores vai dar grande vantagem. Quando a gente discutia a reforma trabalhista, eu dizia o seguinte, que eles diziam, olha, é muito caro contratar no Brasil. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. O trabalhador brasileiro é muito caro. Eu falei, mas isso não é uma reforma trabalhista, isso é uma reforma tributária. Vai discutir a reforma tributária, porque você paga para sustentar, por exemplo, a Previdência, você paga para sustentar o seguro, você paga isso, você paga aquilo. Quer dizer, não é porque problema do trabalho, é problema da reforma tributária. Então, você tem que discutir de onde tira dinheiro para manter a Previdência, de onde tira dinheiro para manter isso. E aí o Ciro, quando debate isso, debate com uma tranquilidade, porque ele diz assim, nós temos a solução para desonerar a produção, tributar o lucro e dividendo, desonerando a produção. Desonerar o trabalhador. Como é que pode um trabalhador que ganha R$2.000 pagar 15% de imposto de renda? R$4.900, R$4.600 pagar 27,5%, enquanto quem ganha 600 ou R$1 milhão paga os mesmos 27%. Não está justo. Nosso imposto de renda é muito regressivo. A tributação no Brasil é muito regressiva. Quem paga imposto no Brasil é o pobre. O rico não paga imposto. Como nos Estados Unidos, a coisa nos Estados Unidos é a mesma coisa. Lá existem centenas de advogados que ficam estudando para fazer elisão fiscal de como não pagar imposto. O próprio Trump disse, que eles disseram, o Trump não paga imposto, o Trump não paga imposto. O próprio Trump disse, eu não pago porque a legislação me permite não pagar. E foi presidente 4 anos, não mexeu em nada. Então, essa é a nossa visão que nós temos que fazer. Eleito presidente, mudar a legislação para que rico passe a pagar imposto. O exemplo mais ralo que eu posso dar para vocês, mais ralo, é do IPVA. Uma motinho, 50 cilindradas, 100 cilindradas, cujo entregador aí está entregando pizza na rua, não é isso? Correndo para lá e para cá, desesperado para poder jantar, ganhar um troco. E esses motoboys, você sabe quanto custa mandar coisa para o motoboy? É muito barato. O mesmo mototáxi também era muito barato. Ele paga IPVA. Todo mundo sabe disso. Jet ski não paga IPVA. Helicóptero não paga IPVA. Nós temos em São Paulo a maior frota de helicópteros do mundo. Aviões, jatos não pagam. Navios, iates, barco, lancha, nada disso paga IPVA. Agora você começa a olhar, quem é que tem barco, lancha? Quem é que tem helicóptero? Quem é que tem aeronave? Não é o pobre. O pobre tem motinho de 100 cilindradas, 150 cilindradas. É dele que ele toma. Então, no carrinho popular, é dele que ele toma. Para vocês terem uma ideia de quanto é injusta a tributação no Brasil. Então, tributar isso, tributação sobre fortunas é outro exemplo claro. Tributação de herança, todas essas coisas. O Brasil não existe isso. Então, eu quero crer que esta visão nós temos que começar a discutir com a sociedade para entender. Porque quando fala em tributar rico, o cara fala assim, pô, eu tenho uma casa, eu vou mexer com as minhas coisas. O que é isso? Não é isso. Então, a gente dá os limites. Quanto é que vai ser tributado? Ah, cara que ganha mais de 100 milhões. O Ciro brincou hoje nas redes sociais, não sei se vocês viram, o Haddad soltou
uma nota no Twitter que disse: só existem 2 países no mundo em que não são tributados lucros e dividendos. Haddad escreveu isso. Lula, um tempo atrás, disse que não pode tributar lucro e dividendo, porque senão o capital vai embora. Você lembra disso? Então veja como são hipócritas. É isso que nós precisamos desnudar. O Ciro falou assim: o que vocês acham que eu devo... como é que eu devo falar assim? Como é que é? Botou lá 4 letras, A, B, C, D, e disse: é plágio, é isso. Ou seja, porque é o que ele está dizendo há 4 anos, dioturnamente, sobre isso. Então, essa é a diferença. E eu espero ter falado aqui esse período para vocês, em 1h10, mais ou menos, 1 hora, ter conseguido passar para vocês o orgulho de ser trabalhista. Agora, mais do que num orgulho de ser pedetista, até porque temos um projeto nacional de desenvolvimento, temos um candidato à presidência da República e podemos fazer uma grande transformação no Brasil se nós nos apropriarmos dessas informações e levar essa discussão, seja no bairro, na empresa, na escola, no sindicato, aonde é que a gente quiser fazer. Daí é que a gente tem feito um trabalho muito grande em São Paulo de implementar os zonais, ou seja, para que a gente leve a bandeira do PDT, seja fincado cada vez mais lá no fundo da cidade, para que a gente possa criar o vínculo da cidade com o partido, com o trabalhismo e recuperar tudo isso. Eu brinco sempre aqui que, se você olhar São Paulo, não tenha uma rua Getúlio Vargas. O Franco, não sei se ele está na sala, mas o Franco me desbancou, disse que: Neto, descobri, temos uma rua Getúlio Vargas, lá no Jardim Pantanal, tem uma rua Getúlio Vargas. Vamos pesquisar essa rua para saber quando ela foi feita, se é para Getúlio Dornelles Vargas mesmo, se não é para outro Getúlio, que tem muita gente que chama Getúlio Vargas, em homenagem ao grande brasileiro que foi Getúlio. Mas, acima de tudo, temos, para não dizer que eu falava que não tinha nenhuma, temos uma, que é a rua Getúlio Vargas, no Jardim Pantanal, e a gente tem uma rua chamada Getúlio Vargas. Tem 2? Então, depois você me manda a segunda, porque essa do Jardim Pantanal foi a que me passou o Franco, que na semana passada, Cidade Vargas é outra coisa. Cidade Vargas é um bairro, essa é outra coisa. Muito bem. Silvino, cadê o Paulo? Onde é que está o Paulo, Silvino? Presidente, o Paulo deu uma saída, que ele dá aula agora às 8 horas. Opa! Mas eu recolhi umas perguntas aqui que foram feitas por inscrito e enviei no WhatsApp do senhor. Puxa vida, mas você não pode lê-las para mim? Posso porque ler, até procurar o WhatsApp aqui, eu fico perdido aqui. Vai lá. A primeira pergunta é da professora Fátima. Ela quer saber o que é o trabalhismo e o populismo e a relação dos dois na era Vargas. Professora Fátima. Professora, pergunta difícil de eu responder, viu, Fátima? Eu tenho que falar assim, eu acho que são mais ou menos próximos, mas são muito distintos. Na era Vargas, não houve a questão do populismo. O trabalhismo ali trabalhou muito com a mudança da condição brasileira. Nós éramos um país agrícola, né, quase que mono exportador de café, né? Mas, acima de tudo, quando Vargas vem e traz todo esse aparato de legislação de proteção do trabalhador, de incentivo à industrialização, todo esse crescimento, ele tem o reconhecimento. E muita gente chama de populismo exatamente esse reconhecimento que Vargas teve. Mas a era Vargas foi, na verdade, na minha opinião, né? Outros estudiosos, alguns outros companheiros historiadores podem até falar um pouco melhor sobre isso. Eu digo que Vargas recebe o reconhecimento. Havia por parte do povo, e Vargas sente isso muito em 50, veja, desde 30 até 50, ele sente muito isso quando ele passa por São Paulo. Ele teve mais de 60% dos votos em São Paulo e teve menos de 50% de votos no Rio Grande do Sul. Então, é o reconhecimento do trabalho que Vargas fez por toda a classe operária ao longo de toda a história. Mas quando ele faz a Revolução, que ele passa por São Paulo, ele é muito bem recebido em todos os cantos que ele passa, porque havia, por parte da população, principalmente o povo mais sofrido, o povo trabalhador, que era sempre marginalizado de todos os debates, de todas as participações.
ele começa efetivamente a incluir todas essas pessoas, e aí há um reconhecimento. Eu vejo mais reconhecimento ao trabalho, porque não foi fácil. Vocês conseguem imaginar, você pegar um país agrícola, monocultura, não sei o quê, transformá-lo ou projetá-lo para um país industrial, o que revolucionou todo esse processo ao longo dessa fase. E há um reconhecimento, obviamente com todas as dificuldades que possamos ter. Não sei se respondi, viu, Fátima, mas a minha visão é mais ou menos essa. Pergunta do Gabriel Givige. Gabriel o quê? Givige. O mundo vai enfrentar a quarta revolução industrial nas próximas décadas, com o avanço do 5G, inteligência artificial e outras tecnologias. Como o trabalhismo brasileiro pode se ajustar para incorporar a realidade que a quarta revolução industrial vai trazer ao Brasil? Eu acho que falei um pouco disso durante minha fala, que é a questão que o Ciro tem feito muito isso, e de como a educação está sendo levada dentro do próprio Ceará atualmente. Na educação, primeiro a educação primária, ela vai ter que modificar completamente, nós temos que parar, né, com essa educação careta, e agora, durante esse período de pandemia, apareceu muito mais isso do que qualquer coisa. O Jean, fizeram uma pergunta para você aí, os da mão levantada querem saber se escreve ou pode perguntar depois ali. Não dá mais para você falar, o Ciro brinca muito com isso, a gente também tem que aprender a debater isso com as pessoas. E lá um professor, ir lá para a história do decoreba, né? O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, aí ele vinha vindo, aí teve a calmaria. Quer dizer, hoje em dia, com o processo da internet, do Google, você pode, de repente, no YouTube, encontrar em 3D, saindo lá de Belém e chegando no Brasil as naus lá do Cabral. E ver toda essa discussão de uma maneira diferenciada. Ou seja, a indústria da educação ela vai ter que repensar. Eu acho que nós temos que programar e preparar que nós não podemos mais ter essa educação careta decoreba. Nós não precisamos decorar mais nada. Qualquer coisa que você fale, você vai no Google e você acha. Às vezes até uma palavra esquisita, você bate no Google e acha. Então, essa competição com o professor na sala de aula, com essas informações que hoje estão disponíveis para valer em todas as coisas, porque no meu tempo você tinha que pesquisar em Barça ou Delarose, que eram as grandes enciclopédias. Hoje em dia essas enciclopédias estão guardadas já em computação, em computadores, que facilita. Ou seja, um novo tipo de aula tem que ser montado. E já no segundo período já de ensino médio, lá a gente primeiro, a educação tem que ser período integral. Você tem que botar toda a criançada na escola, desde pequeno, desde o primeiro momento, por causa da questão até cultural ou funcional, cognitiva, que a gente possa falar. Mas a educação, no segundo momento, também ser o ensino médio ser de período integral e já voltado para o futuro. Ensinar mecatrônica, robótica, começar a discutir a área do conhecimento e a questão das fórmulas que você possa efetivamente fazer com que a juventude, essa molecada, todas já venham na ideia de discussão das coisas, entender as coisas na discussão delas, ou seja, na proatividade das coisas. E eu acho que o trabalhismo é o que mais poderá aportar teoria sobre isso e novas técnicas sobre isso, para que a gente possa fazer isso. Eu creio que o projeto de educação que o Brasil tem, seja até de alfabetização já feito por Paulo Freire, já era uma revolução de educação, né? Não adianta só ensinar a escrever, ele tem que interagir com o seu meio ambiente para que ele possa aplicar e entender essas coisas dentro do próprio meio ambiente que ele está. Então, eu creio que nós podemos aportar muita coisa para isso, viu, Gerson, Gabriel. Givigi. O Jonas Duarte está perguntando se o Brasil enfrenta uma possibilidade de golpe, dado que o presidente tem tentado utilizar as forças militares para coibir os movimentos democráticos. Olha, por ele já teria dado o golpe. Saiu esta semana passada, na última semana aí, acho que na última sexta, o ex-ministro da Segurança,
Raul Jungmann, ele denunciou que ele demitiu os 3 comandantes das Forças Armadas, lá, aquela outra vez, porque ele havia determinado que a aeronáutica passasse com os jatos brasileiros em voo rasante por cima do STF para quebrar os vidros do STF com os barulhos das turbinas. E ninguém aceitou, e aí ele demitiu os 3 e botou novos 3 lá. Por ele já estaria tentando dar esse golpe. E, inclusive, tem uma discussão que a direita está trazendo muito, o que é o artigo 142 da Constituição. Na sexta-feira, a CSB fez um seminário. Um dos seminários uma das mesas foi o papel das Forças Armadas na democracia. Não sei se vocês assistiram, mas talvez valesse a pena, viu, Jans? Quem quiser pegar essa mesa, foi feito lá com 3 estudiosos interessantes, né? Foi o Aldo Rebelo, foi o Eduardo Stavman, qualquer coisa assim, se eu lembrar o nome dos 3, e o professor, são estudiosos dessa coisa. E há uma controvérsia sobre isso. E alguns dizem taxativamente, o papel moderador do Estado, João, não é a Força Armada, não existe papel moderador. Você pega o artigo 142 da Constituição, não fala nada de poder moderador, não fala nada. Pelo contrário, eles se apegam muito no trechinho acho que do inciso 1º do 142, que fala que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Então, acha que por aqui eles poderiam. O que está vendo? Está vendo distúrbio que possa fazer intervenção, alguma coisa, pode declarar um estado de sítio? Não, pelo contrário, nós estamos num processo de democracia constante. Quem está atentando contra a democracia, na verdade, é o presidente da República. Quem está jogando peso contra as instituições é o presidente da República e seus apaniguados. Ou seja, quando vem aí militares da reserva conclamar para fazer um ato em Brasília, que se não destituírem, a gente invade e derruba tudo, quando vê cantores, sabe? Eu acho que quem está fazendo são eles. Na nossa opinião, não pode brincar com essas coisas, sabe? Mas nós achamos que tem muito mais balela do que qualquer coisa, tem muito mais folclore, tem muito mais coisa. É aquela história de falar, já deu, porra, aquelas coisas que essas extravagâncias que ele faz, que infelizmente só deixa ele cada vez no lugar que ele deveria estar, né? Não acredito nisso, Jonas, mas temos que estar atento. Tem mais 2 perguntas aqui, presidente. Uma da Ruth Ripari e uma do Leandro. Essa do Leandro é bastante parecida com a do Christopher Sotero. Então, acho que respondendo uma, responde as 2. A do Leandro é: qual seria a melhor estratégia para o PDT chegar até as periferias com uma fala simples e que esclareça o projeto nacional? Aí é cada um de nós ler bem, aprender o Projeto Nacional de Desenvolvimento, discutir essa brincadeira entre nós e ir para a periferia e falar, como a gente fala. Porque o projeto é claro, ele é transparente. Olha, hoje em dia o Brasil brinca muito, eu estou vendo na televisão, é inacreditável. O SBT, outro dia, ou foi a CNN, não sei, falou da questão do dólar, que o dólar subindo, o que mexe no Brasil. O Ciro falava lá, pão é trigo, trigo é dólar. Sobe o dólar, sobe o trigo, sobe o pão. Não é isso? São coisas que a gente tem que aprender como traduzir isso. Nós temos que ensinar o povo. Essa brincadeira de pão é trigo é dólar, e dólar subiu, o dólar sobe o trigo, sobe o pão, aí sobe também, sobe também a gasolina, o óleo diesel, sobe o preço da passagem. Ou seja, nós vamos ter que nos apropriar de temas do Projeto Nacional de Desenvolvimento e debater com as pessoas. E aonde a gente não conseguir responder, subimos para tirar dúvida, para que a gente possa levar pessoas para responder. Porque o projeto ele não tem nada de, eu diria, de assim, universitário ou de uma linguagem mais elitizada. Pelo contrário, é a gente poder discutir e dizer... Eu tenho um negócio que o velho Guarino, meu falecido e saudoso pai, me ensinou há muitos anos atrás,
que era o seguinte: por que eu tenho que debater com os trabalhadores, com o povo mais sofrido, o povo periférico, o povo pobre, da importância do voto? Né? Para ele compreender que ele não está nem aí para o voto. Quer dizer, eu vejo a quantidade de pessoas que vieram do Nordeste para o estado de São Paulo, que não transferiram seus títulos, que enchem as repartições do correio ou das próprias, onde tem que justificar o voto. Vocês vão lembrar disso. Um terço não vota, não é isso? Justifica o voto. Primeira importância do voto é a gente convencê-los que o voto é uma procuração. Isso parece que fica difícil dizer para ele, é uma procuração, mas ele sabe que é um advogado. Ele já fez demanda trabalhista, ele já fez ação contra, né? Ele precisa de um advogado. O advogado, você dá uma procuração para o advogado para ele falar em seu nome. Então, quando você vota numa pessoa, vocês que são candidatos, você vai votar em mim, você está me dando uma procuração para te representar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Câmara Municipal. Mas aí pode ser um pouco distante, não pode? O cara fala, pô, não consegui entender ainda. Você fala assim, vamos discutir aqui. Você vive de aluguel? Você paga aluguel? Pago. Você paga aluguel. Muito bem. Aonde que é discutido a lei do inquilinato? A lei que define como é que funciona o aluguel. Você sabe disso? É no Congresso Nacional. Se lá não tiver pessoa que defenda quem aluga a casa, só vai ter pessoa que defenda quem é dono da casa. Então, aí você vai ver que a lei do inquilinato sempre foi contrário a quem aluga a casa. Ó, então, mexeu direto com você. Aí você fala assim, salário mínimo, você vive de salário mínimo, que é a base nacional do salário mínimo. Pois bem, aonde que é aprovado o aumento do salário mínimo? É na Câmara Federal. Então, o deputado federal vota o salário mínimo. Então, começar a discutir com eles as causas que o influenciam diretamente. Agora mesmo, nessa questão da energia elétrica, veja que a gente está com bandeira vermelha porque diz que está com a crise hídrica, vai aprofundar não sei o quê, mas não é só isso, não. É que a questão, inclusive, a privatização da Eletrobras, a privatização das distribuidoras de energia elétrica, as geradoras de energia elétrica, como ocorreram nos estados, elas passaram a ser propriedades privadas com ações da Bolsa de Valores. E aí começam a tirar o que eles chamam de tarifa social, que, quando a empresa é do governo, ela faz subsídio cruzado. O que é isso? Eu dou um desconto para quem é pobre, para quem mora na periferia, ela paga menos a água, menos a luz, e eu cobro na área rica, eu cobro uma tarifa um pouco maior. É assim no correio, eu cobro, é assim no aeroporto, eu cobro uma tarifa dos aeroportos que são lucrativos para ajudar a fazer o quê? A subsidiar os aeroportos que são deficitários. E a gente começar a discutir com eles esse tipo de coisa que bate diretamente com ele. E isso é o PND. É mudar essa lógica de conduzir o Brasil. Por isso que eu disse que é o modelo de gestão. É mudar essa lógica. Quer dizer, quando você tem a questão da água, que aqui em São Paulo, não sei se já ainda mantém a tarifa social, porque quando a Sabesp era estatal, pura e simples, você tinha uma tarifa social. Hoje, como ela está na Bolsa e ela tem que dar lucro, dividendo, ela tem que distribuir dividendos, aquelas coisas todas, ela não reaplica o lucro dela para a própria. Então, veja a demora com que a Sabesp tem para implementar mais saneamento básico, levar água potável para os lugares. Por quê? Ela tem que gerar lucro. Para gerar lucro, ela tem que ir no tempo que não dê prejuízo. Se fosse estatal inteira, todo o lucro da estatal ela podia reinvestir na expansão dela. É assim na luz, é assim na água, assim nos correios, e assim sucessivamente. Eu acho que é esse tipo de discussão que nós vamos ter que fazer. Quando você fala tarifa de ônibus, eu estou vendo aqui o Fernando Sirche, que é o nosso vereador lá em Assis, né? Eu estou vendo ele aqui, eu estou lembrando o papel da Câmara Municipal, quer dizer, o orçamento da cidade. Eu tive uma experiência como candidato a vice-prefeito, que eu vi o mapa da desigualdade da cidade de São Paulo, que valeria a pena vocês conhecerem. Aí você vai ver por que aqui na Butantã, Lapa, tem uma quantidade enorme de equipamentos de lazer para a população e lá na ponta da Zona Sul não tem quase nada ou nada.
Aí você pega o orçamento da cidade e você põe em cima dessa desigualdade, você vê por quê. Porque o orçamento está destinado mais para cá do que para lá. Então, essas coisas que a gente tem que começar a discutir com as pessoas simples, e aí trazendo para dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Pelo menos eu tenho feito isso no movimento sindical, quando eu estou discutindo com os dirigentes sindicais, que também são oriundos da classe operária, são trabalhadores, que também têm a mesma... querem entender como é que é essa história de projeto. Porque o projeto ele tem essa vantagem, ele vem e apresenta como vai fazer, quanto tempo leva para fazer, quanto vai custar e de onde vem o dinheiro. Essa é a grande diferença de um projeto. Jean. Vamos lá, tem a pergunta da Ruth, que é sobre a conjuntura aqui estadual. Segundo ela, chegamos ao ponto de um governador, que é o João Dória, confiscar parte do salário dos aposentados e pensionistas. Aí ela pergunta qual a posição do senhor sobre essa arbitrariedade. É bom lembrar que isso, mais uma coisa para discutir com os companheiros nas periferias, é a questão da Previdência. Essa reforma que São Paulo está fazendo, ao confiscar e aumentar para 14% o desconto mesmo do aposentado, foi uma coisa decidida em Brasília na reforma da Constituição. São duas coisas que foram feitas lá muito pesadas. Essa possibilidade de descontar dos aposentados e também a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então, o trabalhador de estatal, funcionário público, quando chegar aos 75 anos, ele é excluído seja da empresa estadual, municipal ou federal, ou seja, e o desconto é feito. Então, eles estão equalizando todas as, eu diria para vocês, todas as previdências estaduais e municipais ao projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E aí, foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Ele está aplicando fruto do que ele derrotou o funcionalismo aqui na Assembleia Legislativa no projeto de reforma previdenciária estadual. Então, fizeram a mudança no federal e que determinaram que os estados tinham que fazer e que os municípios tinham que fazer. E eles estão fazendo. E é uma briga. E a gente, na mobilização aqui em São Paulo do funcionalismo público para enfrentar a Assembleia Legislativa, nós conseguimos adiar, ganhamos ação na Justiça, adiamos, mas quando quando teve a votação, perdemos. Por quê? Porque nós temos menos defensores dos trabalhadores, do povo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo do que deveríamos ter. O povo, infelizmente, as votações foram para candidatos ligados ao governo, ligados a essa coisa, que votam como cabresto. Se você olhar, são os mesmos que não importa o que ele apresente lá. É como no governo federal, não importa o que ele apresente lá, a Câmara Federal aprova. Você viu a questão do voto impresso, você viu a questão de várias coisas que são colocadas lá que passa o patrão. Nós temos hoje no Congresso Nacional voto para valer, que vote com o povo brasileiro, 130 votos. Nós precisaríamos ter pelo menos 180, porque qualquer alteração constitucional precisa de uma maioria de 3/5, e se você tem 180, nunca dará os 3/5. E nós não temos. Então, daí a necessidade de a gente começar a discutir com a periferia, com o funcionalismo público, com os trabalhadores em geral, a importância do valor e o valor do voto. O que significa esse voto? Porque depois não adianta, os funcionários vêm reclamar agora, mas você vai ver que muitos dos funcionários públicos votou Bolsonaro, votou nos candidatos do Bolsonaro em São Paulo. Tem vídeos do Correio, vocês devem ter visto isso, fazendo enquete na sessão com todo mundo, dizendo que vota Bolsonaro, vai a que é Ciro, vai a que é Haddad, e aí, quando é Bolsonaro, sai pela rua fazendo dancinha uniformizado do Correio, e agora, na privatização, vem falar o quê? Fui traído? Não, não foi traído. Porque ele já dizia, vou destruir tudo, vou privatizar tudo. Ele dizia isso. Agora, você achou que queria tirar o PT e não queria votar no Ciro Gomes, elegeu ele, e votaram nele. Eu vi o próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele faz a visita como candidato, para todos os funcionários para aplaudi-lo, ele vai no Ministério do Trabalho, todo mundo aplaude, aí ele extingue o Ministério do Trabalho, e assim sucessivamente todas as coisas.
e os seus apaniguados, sejam os deputados federais, deputados estaduais. Você vê, tem candidato aí que teve 2 milhões de votos, 1,5 milhão de votos. Como é que pode? Ou seja, debater com os companheiros da periferia sobre a importância e o valor do voto para que a gente possa convencê-los a mudar o rumo das coisas. Creio que nós temos, mais uma vez, uma grande janela de oportunidades. Se em 2018 foi marcado para não discutir política, foi o ódio, antipetismo, aquelas coisas todas, esta próxima eleição vai ser uma eleição profundamente política, profundamente politizada, porque esses 3 anos e meio estão mostrando para todo mundo, né, o que é o voto equivocado. 600 mil mortes, toda a questão da pandemia, vacina, roubo, né, corrupção, todas essas coisas voltaram. Né? Eu lembro o famoso Mourão na reunião do PSL, dizendo assim, se gritar Centrão, não fica meu irmão, não é isso? E aí o outro vem, eu sou o Centrão. Sabe, o Centrão não é tudo isso, não é problema. E agora já, para algumas coisas, está querendo abrir mais 2 ministérios para o Centrão. Ou seja, entrou numa negociata do toma lá da cá para valer, para se segurar, porque ele precisa ter, assim como nós precisamos de 180 votos, ele precisa de 180 votos para qualquer processo de impeachment que botem lá dentro, ele precisa ter 180 para impedir que o processo vá adiante. Se você lembrar, Michel Temer teve 2 vezes em votação o impeachment do Michel Temer. 2 vezes. E nas 2 ele ganhou. Dilma não teve 172 votos para segurá-la, porque se ela tivesse 172 votos, não teria o processo de impeachment para Dilma Rousseff. Porque precisa ter os 3/5 lá para que você possa iniciar o processo de impeachment. Depois que iniciou, acabou. Mas ele está se resguardando porque ele está vendo cada vez mais próximo dele as coisas ficarem perigosas. Então, como é que ele faz isso? É no toma lá da cá. Seja nesse orçamento secreto que está dando emendas para parlamentares. Tudo isso nós precisamos conversar com o povo trabalhador. Nós precisamos tirar essa discussão de ódio entre bolsomínio e petismo, essas coisas nós precisamos deixar de lado e apresentar o que pode ser. Porque uma coisa temos que ter claro, 64% já não votam em Bolsonaro. Essa pesquisa que está dizendo que não votaria nele de jeito nenhum. 64%. Então, você tem 36 que ainda votam. Agora, desses 36, uma boa parte diz que vota nele para não votar no Lula, para não deixar o Lula ganhar. Aí você vai para o Lula. 45% não votaria nele de jeito nenhum. Mas desses 45%, uma boa parte diz que vota nele para não dar Bolsonaro. Então, veja, nós temos um miolo muito grande para poder disputar esse voto. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Diga lá, Jean. Presidente, por hoje, acho que só. Tem muita gente aqui agradecendo a aula de história aí e as respostas que o senhor deu às perguntas que foram feitas, mas acho que por hoje é só. E já queria avisar aqui que na próxima segunda-feira, às 19 horas também, a aula é com o professor Nelson Marconi, que falará sobre a conjuntura dos problemas sociais e políticos do Brasil, tá certo? Então, muita pergunta que foi feita aqui, que por último, né, teve uma pergunta enorme aqui, contextualizando a questão da Alemanha, poderá ser respondida lá também, que eu acho que tem muito a ver. Mas, no geral, é isso. Muita gente agradecendo. E, após as considerações finais do senhor aqui agora, a gente já pode encerrar. Bom, eu peço desculpa se não tem todas as perguntas respondidas aí, mas eu só tenho a agradecer. Eu, na verdade, sou militante trabalhista. Sou apaixonado pelo trabalhismo, mas, acima de tudo, sou filho da classe operária, né? Embora papai fosse um operário qualificado, que ele era torneiro mecânico na ferrovia, a história era militante sindical, que foi preso, caçado, e que tivemos um período muito difícil na minha casa.
nós éramos, dá até para falar piada, né? Nós éramos 6. Isso é da novela, não dá? Hein, Sandra? Da novela, éramos 6. Era papai e mamãe, 4 meninos e 2 meninas. O mais velho, eu tinha 11 anos na época, 13, o mais velho tinha 15 anos. Papai ficou na lista suja da Fiesp por 7 anos seguidos. Aquela lista que a Fiesp não permitia que nenhuma indústria contratasse, embora ele fosse um operário especializado, torneiro mecânico. Ele foi demitido sem justa causa, com 22 anos de ferrovia que ele tinha, foi caçado, foi preso e virou um exilado interno, que é uma coisa que a gente discute muito, que muita gente precisou sair do Brasil, Brizola foi um, talvez até... Ele não pôde sair. Como é que ele sairia? Como é que ele deixaria minha mãe e 6 filhos? Então, existe um sem número de companheiros que foram perseguidos pela ditadura, que viraram exilados internos, que sofreram muito, e morando numa cidade como Sorocaba, que no passado tinha sido uma cidade de esquerda, mas foi muito vilipendiada pela ditadura. Então, você passa por um processo, né? Na escola, eu era o filho do comunista, na igreja que eu frequentava, eu era o filho do comunista. Todo ano, o exército vinha e prendia meu pai de novo. Então, ele só volta à vida pública em 1980, após a anistia. Então, só para vocês terem uma ideia, que nós tivemos... Ele tinha sido vereador na cidade, tinha sido candidato a deputado estadual e teve seu registro cassado. Tudo isso já na pré-ditadura militar. E um sofrimento muito grande. E sobrevivemos. Ele trabalhou de tudo, ele montou barraca na feira, ele trabalhava de pedreiro, carpinteiro, o que precisasse, nós sempre trabalhamos. Eu tenho umas histórias muito bonitas da minha vida. A mamãe fazia pirulitos, eu saía a vender pirulitos no bairro, que é uma coisa muito interessante que eu lembro sempre. E até agora, por causa do falecimento da mamãe, eu nesse final de semana fui a Sorocaba e as minhas irmãs encontraram guardado as coisas da mamãe, o tabuleiro daquele pirulito de guarda-chuvinha que a mamãe fazia, o tabuleiro, o moldezinho para embrulhar, até aquela colher que jogava para dentro do pirulito, e eu peguei para mim aquilo lá para deixar guardado lá na minha casa. Me veio toda a história, que ao final de toda a tarde eu saía com o tabuleiro cheio e vendia todos os pirulitos. E eu achava, a gente brincava que eu era um bom vendedor, aquelas coisas todas. E quando eu cresço, porque eu era muito pequeno, quando eu cresço eu aprendi o que significava a palavra solidariedade. O bairro que eu morava era um bairro operário. Tinha muitos ferroviários ali, muitos trabalhadores da indústria têxtil. Sorocaba, não sei se vocês sabem, é a Manchester paulista, porque ele tem a ligação com Manchester, que é da indústria têxtil, então tinha muito têxtil lá. E aí, o que ocorre? Eu descubro que os caras compravam os pirulitos que era para ajudar a gente, que aquilo era o pão e o leite que a gente comprava todos os dias. Então, quando precisavam engraxar sapato, eles entravam em contato, iam lá na casa, batiam, olha, dá para engraxar uns sapatos para a gente? Precisava recolher e buscar alguma coisa, é sempre os filhos do Guarino que eram escolhidos para ir fazer as coisas. Então, a gente saía de carrinho, sabe esses carrinhos de pedreiro, carrinho de obra? A gente saía com aquilo para catar esterco. Porque a gente morava num bairro, então tinha lá cavalos, vaca, pegava os estercos, a gente saía vendendo, entregando, aí tinha encomenda para o jardim das mulheres da rua, e a gente ganhava um troco. E a gente achava que tudo... E hoje a gente, depois, com uma idade adulta, a gente foi compreender o significado da solidariedade. Aquilo era a forma de você não é dar um dinheiro para o Guarino, para a Dirce, para que elas pudessem comprar. Não era para humilhar o Guarino, não era para humilhar a Dirce, era, pelo contrário, para dar a dignidade para aquele companheiro que tinha sido preso, caçado, estava desempregado, sem que ele se humilhasse. Então, era o trabalho que eles davam para ele fazer, para nós fazermos. Todas essas coisas que eu contei, catar esterco e buscar alguma coisa, engraxar sapato, tudo isso para que a gente pudesse arrecadar, de pirulito, tudo isso para arrecadar um troco, para ajudar a compensar. Alguns anos depois, a ferrovia, os trabalhadores ferroviários, todos os meses mandavam uma cesta básica para todos nós. Foram 43 ferroviários que foram demitidos da Sorocabana. E a sua imensa maioria foram presos, foram caçados.
todos eles, porque faziam uma política, e a última greve da ferrovia lá foi de 18 dias. Então, quando foi demitido esse grupo, já o Adhemar de Barros disse: estamos acabando com a Guarinada aqui em Sorocaba, que a Sorocabana era uma ferrovia que tinha uma presença política fantástica, como tinha os ferroviários como um todo no estado de São Paulo, seja estaduais ou seja nacionais, na rede ferroviária federal. Então, isso nasce e cresce conosco, todo esse enfrentamento. Eu, quando venho para São Paulo, quero tirar a carta de motorista, vou parar na Polícia Federal. Por que filho de comunista ou comunista quer carteira de motorista? Era isso que é o momento que a gente vivia. Nós não podíamos fazer reunião. Não era permitido o sindicato se organizar, não podia fazer nada. Se o sindicato avançar um pouquinho mais, havia intervenção no sindicato, prendiam os dirigentes sindicais. Vamos ler essa história rica da luta pela democracia. E ali foi um momento que o Brasil se uniu contra o inimigo comum, que era a ditadura militar. Implementada a democracia, uma nova constituinte, que muito acreditou que podia ser a panaceia, a solução de todos os problemas. E aí você vê, ao longo dos anos, toda essa pulverização, toda essa forma troncha de fazer política, todos esses desvios que nós tivemos na esquerda, todas essas corrupções, que parece que a esquerda vai e aprende a fazer as mesmas merdas que faziam a direita. Você pega, por exemplo, o operador do PT é o operador que era do PSDB. E quem paga o pato é o Marcos Valério. Todo aquele esquema do Marcos Valério era o operador do PSDB. Se você lembrar que foi um único cara foi preso, foi afastado, que foi o ex-governador de Minas Gerais, ex-senador, que era o presidente do PSDB. Era senador, inclusive. Fugiu o nome dele. Foi também envolvido nessa corrupção. Marcos Valério é o operador dele. E traz a mesma proposta para ser optado pelo PT. Esse mesmo esquema do mensalão, petrolão, todas essas coisas. Então, toda essa perda da identidade com a esquerda, do compromisso, essa decepção que o país, que a juventude, que todo mundo teve com a esquerda, na verdade, está identificado de onde foi o problema. E nós fazíamos parte desse conjunto, nós estávamos juntos, apoiando governos, essas coisas todas. Mas não participávamos. Esse partido é um partido que não tem nenhuma mácula. Você pode pegar os nossos deputados, os nossos dirigentes, todos eles não têm mácula sobre essa questão de participação em corrupção. O nosso candidato tem 41 anos de vida pública, não tem um processo de corrupção, um processo. Ele até brinca, né? Nem para ser absolvido. Ou seja, tudo isso nos traz, e a gente aprendeu dentro da escola da vida, na defesa do trabalhismo, na defesa do Getúlio, todas essas coisas. Me dá um orgulho danado estar hoje à frente do PDT da capital, junto com esses companheiros que estão aqui, essa juventude maravilhosa, esses companheiros que estão cada dia mais ajudando a construir o partido. Então, conversar um pouco com vocês hoje, falar dessa história, colocar todas essas coisas, me dá um prazer fundamental. Me diz, eu digo para vocês, me dá uma alegria grande, acima de tudo, um orgulho danado. E estou às ordens para que a gente conversar, para a gente ajudar a construir. O que nós precisamos fazer é construir partido. Não há sombra de dúvida. Ou a gente constrói partido, bota a bandeira do PDT lá na comunidade, no zonal, e dentro do zonal filiar no bairro, e poder mobilizar para poder fazer palestra, discussão, blá, 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 não adianta nada. Aí vai entrar na mesma linha dos demais partidos. Pré-eleitoral, quando tem eleição, aparece, eu quero ser candidato, monta uma chapinha, blá, 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 e não tem compromisso com nada. Esse partido tem sede em todos os estados. Tem sede aqui na capital. O municipal está junto com o estadual. Então, toda essa coisa é para tentar organizar. E nós não conseguiríamos organizar o partido no estado se não tiver uma bancada federal, uma bancada estadual. Não é ter um deputado. Nós precisamos ter vários estaduais e vários federais. Por isso eu conclamo a vocês a se juntarem nessa tarefa de construir partido. Vejam os zonais que vocês pertencem, os diretórios que vocês pertencem, e vamos construir partido. Não há outra alternativa. A política nos levou à crise que nós estamos. Só a política vai nos tirar dessa crise. E aí é a boa política. A política que nós queremos construir. A política de ter orgulho de ter o Ciro Gomes, o Carlos Lupe e outros tantos
Maneca, tantas outras pessoas que fazem esse partido. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Desculpe alguma coisa. Foi um prazer enorme. Obrigado, Jonas, Sandrinha, Ruth, obrigado. Chan, bom te ver. Espero que vocês tenham gostado, hein?